Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o VCRI 11, fundo imobiliário de papel da Vinci, empresa já bem conhecida aí pelo Vino 11, pelo VISC, pelo VILG. E aí a gente vai dar uma olhada, é um fundo bem interessante, que apesar de pequeno ainda, é um fundo que tem apenas em torno de 6 meses de vida, já tem uma carteira até que bem diversificada, ativos com menos de 10% de exposição, inclusive tem ativos aí de IPCA, tem ativos também de CDI, e incrivelmente vem entregando resultados bem favoráveis. A gente vai olhar de onde é que vem esses resultados, como é que está funcionando isso. Está entregando inclusive rendimentos aí de 1,4 ao mês no último rendimento entregue, por exemplo. Um fundo pequeno que ainda tem muita história para rolar aí nos meses futuros e abrindo até oportunidade para quem quer entrar no fundo. Então vamos lá, já peço aí de antemão que vocês se inscrevam no canal, beleza? Isso ajuda demais. Participe também do nosso grupo do Telegram, vai estar o link aí na descrição do vídeo. Já estou aqui com o relatório aberto do VCRI 11, conta aí com aproximadamente 6 mil cotistas, valor de patrimônio na faixa de R$ 9,45, disponível aí para todos os tipos de investidores, né? Público-alvo aí, qualquer pessoa pode investir, qualquer investidor pode aportar no VCRI 11. Ele inicia falando aqui sobre os comentários do gestor, vamos passar rapidamente por isso, até porque é mais uma visão macroeconômica. Ele fala um pouco sobre a inflação americana, fala também sobre a aprovação da PEC da transição, que vai ter uns gastos adicionais, que aí o governo vai ter que procurar de alguma forma ter de onde tirar esse dinheiro, enfim. Fala também sobre o déficit primário do PIB, que é a respeito dessa PEC. Fala também sobre a volta da CPMF, que é uma forma de arrecadar mais dinheiro. Também fala sobre a taxação de dividendos e várias formas de tributação ele vai citar. Ele dá um resumo geral aqui. O mercado parece ter precificado os ativos no Brasil a um cenário de piora econômica rápida. Mas enfim, vamos entrar direto aqui no ativo. Iniciando, ele fala sobre o resultado do caixa que teve de R$ 0,078 por cota, que daí para, se fosse base 100, lembrando que é um fundo base 10, estaria em torno de 78 centavos, ok? Fala também que esse resultado desse 0,078, ele distribuiu bem acima, ele distribuiu 0,125 por cota, ou seja, ele tinha um valor de reserva ali, inclusive ele vai mostrar mais à frente sobre o gráfico, e a gente vai inclusive ver o que é que dá para esperar sobre esses próximos pagamentos, porque ele ainda tem uma reserva acumulada, ok? Ele até cita que o resultado que foi entregue agora é um resultado caixa dos ativos em carteira combinado com o resultado acumulado não distribuído de períodos anteriores. Apesar de ser um fundo bem pequeno, ele já tem uma reserva ali que serviu bastante nesse período de deflação, né? A distribuição de rendimentos foi para 0,125, como a gente já viu, e aqui a gente vê a DRE do fundo de forma considerando o último mês de dezembro e o acumulado de 2022, que aí vai inclusive entrar até desde sua criação, já que é um fundo agora recém-criado. Ele fala novamente do resultado distribuído e fala também dessa reserva que ele tem ainda hoje de 0,65 centavos por cota, ou seja, considerando que é um fundo base 10 e considerando que o último que ele gerou aí foi de 0,078, ele ainda tem uma quantidade bem interessante de dinheiro de reserva. A gente vê aqui que os resultados do fundo impactaram aí, deram um rendimento na verdade de 0,078 e ele distribuiu 0,125. Esse 0,25 a gente vai entender aqui mais ou menos de onde é que vem. Nos meses anteriores, aqui que ele começou ali em abril ali, já com um rendimento, com uma reserva acumulada, porém ele segurou um pouco essa reserva, apesar de ter distribuído uma boa parte, mas já distribuiu um valor bem alto de 15 centavos, no outro mês mais 15 centavos e no terceiro mês aqui, na verdade no quarto mês aqui mais 15 centavos, que foi em julho de 2022. Porém em julho ele já teve um resultado geral, a gente vê aqui na barra, no gráfico da barra aqui em si, a gente vê que ele resultou um valor maior do que ele distribuiu, ou seja, ele já gerou um pouquinho mais de renda aqui, e aí já joga para o próximo mês. O resultado é essa linha aqui em cinza que fica por trás das colunas, e em agosto ele teve ali um ápice de resultados. A gente vê que ele gerou muito dinheiro ali, e aí já acredito eu que já prevendo a questão da deflação,
ele entregou um valor inclusive até menor do que o mês anterior. Ele podia muito bem ter entregue aqui os 15 centavos, ainda gerava uma reserva, mas aí ele, penso eu assim, de forma sábia, ele entregou um rendimento menor, guardou uma reserva maior e redistribuiu para os meses aí de deflação, onde a gente vê que a queda aqui foi bem brusca e mesmo assim ele conseguiu entregar o valor ali de 12 centavos bem constante. Inclusive até o último mês aqui agora ele se deu assim, digamos que se deu ao luxo de entregar um valor até um pouco acima, entregou aí 0,125. A gente vê que nesse período aqui ainda tem a reserva, né? Inclusive ele cita aqui 0,065 para janeiro aí. Então acreditamos aí que talvez o fundo supere toda a deflação. Na verdade já passou, né? A gente está entrando no período agora da inflação positiva e já está bem adiantado. Provavelmente esses rendimentos aqui, esses resultados gerados vão ser maiores e aí ele vai conseguir passar esse período de deflação tranquilamente, é o que se espera pelas reservas tão altas que ele tem. A gente vê aqui mais à frente, ele dá um guidance para janeiro entre 11 e 14 centavos, é mais ou menos o que dá para esperar mesmo. Vamos aguardar aí para ver. Inclusive a data base dele é o final do mês, o último dia útil, ok? A gente vê aqui atualmente ele está com a cotação de 8,92, hoje até teve um salto aí bem considerável de quase 0,8%. P sobre VP ainda indica um desconto. Fundo novo, né? 0,93 P sobre VP, que dá 7% aí de desconto. Olhando rápido aqui os rendimentos pagos, a gente já viu lá. Começou com 15 centavos e aí depois ele estabilizou em 12. O que é um rendimento bem alto, se considerando, por exemplo, essa cota de hoje. A gente fazendo aí a divisão aqui, já fiz de forma rápida. 1,25 por 8,92. Dá aí praticamente 1,4 de rendimento ao mês. Que é um rendimento bem considerável. Aproveitando para dar um recado rápido, se inscreve aí no canal, beleza? Isso ajuda demais o crescimento. Participe também no nosso grupo do Telegram, vai estar o link na descrição do vídeo. Estamos aqui com a rentabilidade da carteira, na verdade a rentabilidade da cota, né? Ele faz um balanço ali entre a variação da cota e os rendimentos entregues, a gente vê aqui também, e aí compara com a FX. Se a gente for fazer apenas os rendimentos entregues, vai dar uns rendimentos, vai dar um fator ali bem positivo para o VCRI, né? Mas a gente sempre vê também a variação da cota, que é o que oscila bastante. Como a cota deu uma desvalorizada, ele acabou perdendo um pouco desse rendimento devido a essa variação na cota, mas rendimentos ainda continuam com valores bem altos. Inclusive aqui ele faz o comparativo com a FX e ele até perde aqui para o FX no acumulado 2022, claro, com o peso dessa variação de cota que foi bem acentuada. A gente vê aqui uma queda de 10% na cotação, beleza? Mesmo assim ainda, considerando ela somente de dezembro, ele ainda foi superior com o rendimento e essa variação de cota que foi menor em dezembro, ok? Mas o gráfico de rentabilidade bruta do fundo, continuando aqui com as negociações, é um fundo muito pequeno, né? 6 mil cotistas, ele tem até um volume de negociação diário aí na faixa dos 395 mil. Mas enfim, um fundo que tende aí a crescer. E aí é que vai fazer o diferencial. Pelo que a gente vai ver mais à frente na carteira, é um fundo que promete bastante. Mais adiante a gente vai ver. Por isso que é importante você assistir esse vídeo até o canal, para entender como funciona esse novíssimo fundo imobiliário de papel. A gente tem aqui um detalhamento um pouco rápido, né, da carteira. A maior parte em CREs. Tem uma pequena parcela ali em fundos imobiliários. Aqui o patrimônio está 9,5 aqui. Essa aqui é o peso que tem em cima desse 9,50. Então ali 8,4, mais ou menos aí 85% da carteira nessa faixa aí é de CREs. Uma parte em fundos imobiliários, outros em aplicações financeiras. Enfim, na verdade mais de 85%, né? Quanto ao detalhamento, ele coloca aqui maior parte aí em imobiliário residencial, depois logística e uma boa parte também aí no forte agronegócio, que vem crescendo bastante. Home equities também aí 13%. Quanto aos indexadores, maior parte em IPCA, 70% IPCA, 30% em CDI, taxa de CDI. E a gente vai ver também mais adiante junto, como agora que a gente vai ver o IPCA. Apesar de ser um fundo pequeno, algo que me chamou a atenção nesse fundo, apesar de ter uma taxa bem considerável, que a gente vai ver mais à frente, ele tem uma
digamos assim, para um fundo pequeno como o dele, ele tem uma ótima distribuição, porque a gente sempre está acostumado a ver fundos com patrimônio pequeno, com pesos na carteira muito alto. Mas, por exemplo, a gente vê aqui a Macampo, que é o fundo com maior percentual da carteira dele, tem menos de 10%. Isso é algo bem positivo, ou seja, apesar do fundo pequeno, ele já consegue ter uma diversificação da sua carteira, né? Que nem, por exemplo, alguns fundos como a gente viu o IBCR, que tem uma concentração muito alta, né? Tem o próprio Game 11 que tem ali 12, 13% de alguns ativos na sua carteira. Enfim, apesar de pequeno, bem pequeno, como é o VCRI, ele já tem uma carteira até que bem diversificada, principalmente aqui na questão do IPCA, e a gente vai ver também o CDI também é bem diversificado. A gente tem aqui a distribuição das taxas e aqui PCA mais 8,9, que é a taxa de mercado atual, que também é uma taxa muito boa, ok? É entre ali um médio risco ali com a taxa já melhor. A gente vê mais ou menos os fundos de médio risco ali entre 8% a 10%, IPCA mais 8% a 10%, e acima de 10%, acima de 11%, 12% ali, fundos high yield, ou seja, ele está bem posicionado ali. E a gente vê aqui também a carteira dos CDIs que ele possui. A gente vê concentração máxima de 6%, que é algo muito bom, e ainda mais para um fundo pequeno é algo excelente. A segunda colocação aí fica com apenas 3,2% de concentração, ou seja, apesar de pequeno, como eu já falei, é um fundo que a carteira já está bem diversificada. Ele tem 5,3% do PL em FIIs de papéis aí, como ele cita. A gente tem esses fundos imobiliários aqui. O maior peso aí é o LSPA11, tem 2%, 2,7% do peso, fundo da Leste. E, enfim, era só isso, relatório rápido, fundo novo, não tem tanta coisa ainda para ser colocada no relatório, mas já tem um relatório bem resumido, bem interessante. Beleza? Minha opinião sobre o VCRI é que é um fundo novo, obviamente, né? Mas que, apesar disso, ele já demonstra uma cara de fundo grande, já tem uma carteira ali diversificada e promete muito crescimento. A gente está vendo que teve uma gestão bem inteligente nessas reservas ali que foram distribuídas, né? De forma inteligente, soube passar a deflação bem. A gente fica na expectativa aí do próximo mês, como será, que ainda tem reserva, né? Como é que vai se comportar em janeiro. E aí em fevereiro, muito provável, a inflação já totalmente positiva, vai ter saldo bem positivo, se ele vai voltar a ter resultados bem não dependentes do seu resultado acumulado, não dependente de sua reserva, né? Pela taxa, a gente viu que taxa ele tem, que é uma taxa bem considerável, IPCA mais 8,9%. Tem uma distribuição da carteira, de peso da carteira, que também é algo muito bom, apesar de ter muito pouco cotista. Fica na expectativa aí pra gente ver. Seria aí, por exemplo, se em janeiro ele chegasse a pagar um pouco menos, aqui tivesse menos reserva, pagar um pouco menos, com certeza o preço de sua cotação ia cair mais ainda, e aí abria mais oportunidades ainda para quem quisesse investir, né? Apesar de que o fundo já está bem descontado, né? 0,93 de P sobre VP, mas aí sempre, todo desconto sempre é bem-vindo, beleza? Mas enfim, o que a gente tinha para ver hoje era isso, fundo aí novo. E aí deixa seu comentário se você tem interesse em adquirir ou VCRI, ou se já conhecia ou se não conhecia ainda. Participa também no nosso grupo Telegram, vai estar o link na descrição do vídeo, beleza? Participa aí do canal seguindo, comenta aí, deixa seu comentário e seu like, e valeu!